Meus amigos trans acabam discutindo por conta de identidade de gênero. E deu a maior confusão, foi uma briga. Eu quero mostrar isso aqui, eu quero ponderar algo muito sério sobre isso, inclusive sobre o que foi alegado no contexto dessa briga, de toda essa confusão. Me ajuda com o seu like, que é indispensável para esse canal continuar existindo, é só um cliquezinho. E se você não se inscreveu ainda, você vem para nossa família. Aqui todos os dias vídeos, assuntos inéditos que podem ser pertinentes para você. Não fica de fora, vem para cá. E no final desse vídeo eu vou te apresentar uma ferramenta que pode fazer toda a diferença para você. E aquilo que você idealiza de sempre ver algum dinheiro caindo na sua conta e no fim do mês somando tudo, você não faz ideia do quanto isso pode impactar a sua vida financeira. E tudo de forma honesta e segura, como tem que ser. Fica até o final, que eu vou te dar os detalhes e vamos pro vídeo. Bem, gente, houve uma confusão entre pessoas trans envolvendo identidade de gênero. E o curioso é que todas as pessoas envolvidas na confusão eram trans. E antes de mostrar para você o vídeo, é importante fazer você entender alguns conceitos que não são tão fáceis de se compreender. E nós já abordamos sobre isso aqui no canal. A identidade de gênero se refere a como o indivíduo se identifica, a como essa pessoa se percebe e se sente. Se sente como sendo uma mulher ou um homem, e ainda tem ainda os subgêneros, né? Como por exemplo o gênero neutro, aquela pessoa que não se sente nem homem e nem mulher. E é diferente de identidade de gênero de orientação sexual, que as pessoas mesclam muito. A orientação sexual se refere ao objeto de desejo dessa pessoa. Se é uma pessoa que se atrai por pessoas do mesmo sexo, ou do sexo oposto, ou ambos. Deve ter também aí outras categorias. Mas a orientação sexual, ela se refere àquilo que atrai o indivíduo sexualmente. E já a identidade de gênero se refere a como o indivíduo se percebe e se sente. Por isso, o homossexual, ele se sente um homem, ele entende que ele é um homem, ele se sente um homem, mas ele sente atração por outro homem, por pessoas do mesmo sexo. Já a pessoa trans, e no caso que chamam de mulher trans, que é um homem biologicamente falando, mas que além de sentir desejo por pessoas do mesmo sexo biológico, essa pessoa se sente uma mulher, se percebe como sendo uma mulher. E por isso chamam de mulher trans. E lógico que, diante da lei, se deve tratar o indivíduo de acordo com o gênero que ele se identifica. Inclusive, eu nem sabia que isso era lei. Descobri a base de processo, que até hoje eu estou aguardando chegar, né? E até vou abordar sobre isso quando chegar esse processo. Mas, enfim, a lei determina que se deve tratar a pessoa de acordo com o gênero que essa pessoa se identifica. Só que uma coisa é você cumprir a lei, tratar a pessoa de acordo com o seu gênero, e uma outra coisa é você validar essas ideologias, porque biblicamente, obviamente, que a palavra de Deus destoa disso. E se o indivíduo nasce com sexo biológico, ele pode até fazer mudanças envolvendo cirurgias, envolvendo terapias hormonais e etc. Mas ele não pode voltar no tempo e anular aquilo que a natureza determinou, aquilo que a biologia determinou. E foi justamente envolvendo isso toda a confusão. E antes de eu soltar aqui o vídeo para vocês, olha só esse comentário. E foi um comentário de um homossexual e também de uma pessoa trans, uma mulher trans, que é um homem biologicamente falando, mas que se identifica com o gênero feminino. Olha só, para você entender a natureza dessas divergências e discrepâncias, olha só esse vídeo que chegou aqui até mim. Eu sou homossexual e eu sou 100% contra qualquer tipo de ideologia de gênero. Para mim, existem héteros, gays, lésbicas e travestis. Para mim, mulher é aquela que nasceu mulher e homem é aquele que nasceu homem. O que passou disso já é ideologia e eu sou totalmente contra. E eu vou chamar uma pessoa aqui para falar o que ela acha disso tudo. Ela é travesti. Aliás, até a própria deputada Érica Hilton disse que ela é travesti. Yolanda, o que você tem a dizer sobre esse assunto? É com você.
Boa tarde, Batista. Boa tarde a todos. Muito prazer, eu sou Yolanda Panda, mais conhecida aqui como Ioiô. E o meu posicionamento é esse. Eu sou totalmente contra a ideologia de gênero e sou a favor da família e das mulheres. Porque não, eu não sou mulher. Eu sou travesti. Eu vivo como uma mulher, me sinto uma mulher, mas me sentir não me torna. Mulher de verdade é você, nascida mulher. E é essa pauta que eu defendo e é isso que eu defendo. E defendo com unhas e dentes as mulheres de verdade. Sou atacada dia a dia aqui no Instagram, mas isso jamais vai me calar. O meu conteúdo é motivacional, é felicidade, é alegria e é verdade. A Yolanda não tem mimimi, a verdade ela é uma só. Homem é homem, mulher é mulher, travesti é travesti, sapatão é sapatão, e é assim, gente. Não por a gente ter sido criado dessa maneira, mas é que a verdade ela é uma só. E ninguém consegue fugir da verdade. E é por isso que eu luto para que as mulheres tenham e consigam manter o seu espaço e o seu local, que é sempre tentado tirar isso delas, não é verdade? Eu sou uma aliada das mulheres. Sim, eu não sou mulher, eu sou travesti. E falo isso com maior orgulho, por causa que eu tenho um carinho imenso e uma admiração pelas mulheres. Eu jamais vou me tornar uma mulher, mesmo que o meu estereótipo seja feminino, que eu coloque e faça inúmeras cirurgias, eu jamais vou ser mulher. Eu sou travesti e com muito orgulho. E todas as mulheres que me seguem sabem que eu as cuido e as protejo, porque mulher existe só um tipo. A nascida mulher. Mulher não é uma construção da sociedade a qual a gente acorda e decide se transformar em mulher. E eu concordo plenamente, é exatamente isso. E repare que essas pessoas são livres para viver a sua homossexualidade, a sua transexualidade. E essas pessoas não sentem a necessidade de distorcer valores, de alterar a crença das pessoas ou mesmo de anular a sua própria biologia para reafirmar as suas sensações, os seus sentimentos. Até porque cada um deve ser respeitado em suas escolhas. Agora, querer quebrar paradigmas, agora querer anular a biologia ou a crença bíblica por conta de determinadas escolhas, aí é uma outra história. E não dá para você mudar aquilo que é. O sexo biológico você não pode anular. Você pode fazer cirurgias, outros procedimentos, você pode reafirmar o que você sente na sua psique, mas ninguém muda o fato de que você vem ao mundo de uma forma e programado biologicamente para um sexo específico, que a natureza determinou, a natureza que Deus criou. E foi justamente em relação a isso que houve toda essa discrepância e divergência que eu vou mostrar aqui neste vídeo, que tem um tom um tanto cômico, mas chama muita atenção. Inclusive, opinião de pessoas trans que se conflitaram. Olha só como foi essa confusão. Olha que vídeo interessante. Você me identificou mulher, eu sou mulher. Você se identifica, mas você não é uma mulher. Coisa, nós nasceu homem, vai morrer homem. Agora nós queremos buscar a feminilidade para parecer uma mulher. Nós se sentimos melhor assim. Não, mulher, nós se sentimos melhor. Ei, para embaixo, deixa eu falar Meu agora. amor, se parecer uma mulher, não. Outra, eu nasci mulher, eu sou mulher, me identifico como uma mulher. Agora, Não, se você você não quer nasce- macho, é o problema de Quando vocês. você não operou, você tinha o quê? Um bigolinho, não era isso? Tinha, meu É o amor. caju, então, você nasceu Mas homem. independente se eu tivesse ou não, o que é que mudaria? Se eu me identifico como mulher, eu sou mulher. Você Mas se vai morrer igual identifica, homem. mas você não é uma Você mulher. não é uma mulher, você não é uma mulher e pronto. Se vocês estão dizendo que vocês é macho, aí o problema é de vocês. Não, eu não tô falando que eu sou macho, eu Agora falei que você eu sou acha uma mesmo trans. que eu aqui, ó, nesse porta aqui, vai dizer que é um macho na rua, pelo amor de Deus, minha gente. Mas Então, você aqui, Você é é macho. o único macho que tem aqui é vocês duas. Eu sou macho. Eu mas sou sou macho, mulher mas eu sou também. trans. Eu sou mulher trans. Não, Eu sou mulher trans. trans. Eu nunca vou ser biologicamente Isso uma que mulher. vocês estão... Bem, gente, eu achei muito interessante a divergência de opiniões entre pessoas que são trans, né? E tem uma convergência aí com as opiniões de duas dessas pessoas que estão em conflito com a outra trans, que reafirma de todo jeito que é uma mulher, inclusive biologicamente falando, quando nós sabemos explicitamente que não é o caso. E aquilo que eu penso em relação ao que eu mostrei aqui da outra pessoa trans e também do cara que é homoafetivo, pessoas que vivem na sua liberdade como homossexual, como transexual, sem querer mudar paradigmas, sem querer impor aos outros a forma que se sente. E daí está o embate que muitas vezes ocorre entre alguns militantes da comunidade LGBT e pessoas que ostentam a sua fé na Bíblia Sagrada, como fazemos aqui no canal. O indivíduo ele é livre para viver da forma que quiser viver e cada um vai prestar contas a Deus. Agora, você querer anular conceitos da própria natureza, você querer anular a biologia para reafirmar sua experiência subjetiva, aí não dá. Eu até gostaria aqui de
ponderar sobre os nomes das pessoas envolvidas nesse vídeo, mas infelizmente o vídeo chegou de uma outra página e eu gostaria até de dar os créditos, mas infelizmente não conheço pessoas envolvidas no vídeo. E também do primeiro vídeo, né? Não conheço. Mas eu achei opiniões coerentes, né? Inclusive das duas pessoas trans que estavam debatendo, opiniões carregadas de coerência. E essas pessoas são livres para viver a sua vida da forma que quiser viver. O problema está em você querer impor ou forçar o outro a enxergar como você enxerga. E entra aqui um outro ponto, aqui uma outra esfera, que também eu vejo de forma muito agravosa, que são as pessoas que querem reinterpretar a Bíblia, distorcer a Bíblia ou anulá-la para reafirmar suas experiências. Igual, por exemplo, o caso de Lana Holder, que já abordamos aqui no canal, que é pastora de uma igreja inclusiva. Inclusive, é interessante que de vez em quando eu me deparo com um vídeo que parece que a Lana Holder se refuta a si mesma, ela prega contra si própria. O evangelho genuíno é aquele que me ensina a valorizar a palavra e não valorizar os meus sentimentos em detrimento à palavra. O evangelho genuíno é aquele que põe o homem na cruz e não o homem no trono. Mas a mensagem... Deus não mandou nenhum hétero renunciar à sexualidade dele. Por que o hétero quer que eu renuncie à minha sexualidade? O que Deus mandou eu renunciar é todo estilo de vida que contrarei a sua santidade na minha vida. É diferente. Gente, interessante como Lana Holder, com muita eloquência, prega um evangelho totalmente parcial. Ela fala sobre renúncia, que tem que abdicar de estilo de vida, as diversas áreas da vida nas quais o evangelho deve promover mudanças, mas na área da sexualidade não. Esse ponto aqui não dá para tocar. Tipo, é um evangelho seletivo, que seleciona aquilo que ela está disposta a abdicar e aquilo que ela não está disposta, aí não. Porque o que deve selecionar, o que eu devo abdicar por amor a Cristo, quem deve fazer essa seleção é Deus, e Ele faz isso mediante a sua palavra. A Bíblia é muito clara em relação à prática da homoafetividade. Agora, lógico, você não é obrigado a acreditar. Eu jamais quero forçar você a crer em nada, porque não é assim que a Bíblia me ensina. A palavra diz que não é nem por força e nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Então eu não quero forçar você a nada, o que eu quero é ter liberdade para falar aquilo que eu acredito. Mesmo que seja em detrimento dos valores de outras pessoas, mas ter liberdade para falar a palavra de Deus, inclusive para refutar distorções, como eu entendo que a Lana Holder faz em relação à Bíblia. Então essa liberdade, sim, eu não abro mão dela, mas você não é forçado a nada. E o que eu espero do fundo do meu coração é que o Espírito Santo de Deus influencie a sua vida com esses valores da Bíblia Sagrada. Influencie o seu comportamento, os seus ideais, os seus planos e os seus projetos. É o que eu desejo do fundo do meu coração, porque a Bíblia Sagrada ela é a verdade de Deus para a sua vida. E é isso o vídeo de hoje. Deixa a tua opinião nos comentários o que você pensa sobre isso. Muito obrigado pela sua participação, sua visualização. Deus abençoe imensamente mais você e sua família. E vou deixar você agora com um anúncio que eu quero que seja transformador para você. Ainda mais nesse contexto de crise de escassez no qual nós estamos. Preste atenção nisso aqui. Talvez você esteja cansado da mesmice, sem ideias que possam mudar a sua realidade financeira. Renda extra para você é só se trabalhar mais e mais e mais. Mas e se você tivesse a oportunidade de ganhar dinheiro trabalhando, mas sem se extenuar excessivamente, sem perder a sua qualidade de vida? E isso é possível. Está na hora de você enxergar a internet não apenas como entretenimento, mas como um negócio rentável e que veio para ficar. E quanto mais cedo você entender isso e se inserir nesse mercado, mais você estará à frente de pessoas que ainda não deram o primeiro passo. E o meu amigo Tom Dimas irá te ajudar nessa jornada. Com apenas um celular em mãos e o direcionamento certo, você poderá romper com a escassez e mudar a sua realidade financeira como muitos estão conseguindo. Cara, eu ajudei o meu pai a pagar uma dívida de 36 mil. Nossa. Eu consegui, através do mercado digital. Eu não sei como está aqui, ó. Agora é a sua vez. Entra no link fixo nos comentários e tira lá todas as suas dúvidas. Entra lá sem compromisso. Inclusive dúvidas sobre valores, descontos, etc. E se prepare para a mudança. Até o nosso próximo vídeo.